tá bom? Todo mundo preparado? Vamos fazer uma oração especial para que Deus possa nos conduzir no estudo da sua palavra. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos o privilégio, a oportunidade de vivermos esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito nos trouxe até esse lugar. E com certeza o Senhor tem alguma coisa especial para falar ao meu coração, ao nosso coração. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos ouvir, entender e viver o que o Senhor separou para nós. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas em plena liberdade de decidir de que lado nós vamos estar no dia da tua volta. E que este momento, este encontro nosso, ele contribua para esse propósito. Que a nossa mente e o nosso coração possam estar voltados agora única e exclusivamente para a tua palavra. Não deixa nada atrapalhar a gente, por favor. E nós te pedimos esses favores, nos colocando em tuas mãos. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 11, tá? Marcos, no capítulo 11. Vamos abrir a Bíblia e vamos estudar um pouco daquilo que Deus deixou revelado na sua palavra, no capítulo 11 de Marcos. Vocês estão vendo aí na sua tela, no seu monitor, o título que a gente separou para hoje, a última semana de Cristo aqui na Terra. Segundo a tradição católica, que é a religião predominante no nosso país, e por conta disso muitos feriados passaram a existir por causa dessa tradição católica, nós estamos terminando essa semana a chamada Quaresma. Já ouviu falar em Quaresma? Já ouviu falar em Quaresma? A Quaresma, ela está separando o Carnaval e depois a chamada Semana Santa. Esse é um período de reflexão. Assim, foi pensado porque a festa da carne, o Carnaval, as pessoas se entregariam às suas paixões e aí depois elas teriam um período para fazer uma profunda reflexão da sua vida, da sua história, do seu comportamento, e aí depois, na chamada Semana Santa, elas estariam, então, sendo absolvidas, porque estariam buscando o perdão para os seus pecados. A Quaresma é um tempo de liturgia, de conversão, que a igreja marca para preparar as pessoas para a grande festa da Páscoa, segundo a tradição, é tempo de nos arrepender de nossos pecados, e mesmo algo que nós já tenhamos feito ou deixado de fazer, das nossas piores coisas, das nossas melhores intenções, vivermos agora mais próximos de Cristo Jesus. Interessante essa maneira em que isso foi criado e isso foi apresentado dentro desse contexto religioso. O nome Quaresma, ele já traz para nós uma impressão daquilo que significa. São 40 dias, do Carnaval até a Semana Santa. E essa Quaresma, ela é uma referência a esse número que aparece na Bíblia em diferentes situações. Por exemplo, quantos dias Jesus passou no deserto? 40 dias. Quanto tempo Moisés e Elias se encontram no monte? 40 dias. Quantos dias? 400 anos foram os anos em que o povo de Deus ficou ali no cativeiro egípcio.
E nós poderíamos encontrar outros exemplos. E por causa disso, então, a tradição católica, da religião predominante no nosso país, então ela surge e referenda esse momento, que é o momento da quaresma. A quaresma, então, gente, e é interessante isso, porque nós estamos considerando agora o período que nós estamos vivendo, que é da Semana Santa. A quaresma, ela é um tempo de reflexão, é um tempo de dependência e é um tempo de conversão. Eu não estou querendo, com isso, dizer que você vai se organizar para que no próximo ano você viva também a quaresma. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou apenas usando uma referência histórica e cristã. Aliás, a quaresma ela foi apresentada já no início da história do cristianismo, por volta do quarto século, mais ou menos do ano 30 e o ano 36 depois de Cristo. Então, ela aparece nesse contexto da religião cristã. Então, mais uma vez, a gente não está querendo dizer para você colocar isso na sua prática religiosa, mas eu estou querendo chamar a sua atenção para as reflexões que milhares de pessoas estão fazendo agora, exatamente nesse período, para que elas tenham os seus pecados absolvidos, perdoados, para que a vida possa mudar, para que a vida possa ser transformada e assim a gente viva um momento e que não se repita nunca mais aquilo que se passou nas comemorações da carne. Se tem uma coisa que a gente entende muito bem, são as comemorações da festa da carne, não é verdade? Porque nós somos assim. Aqui há uma referência para o período do carnaval, mas talvez hoje, talvez ontem, talvez agora estejamos fazendo alguma coisa que é diferente da vontade de Deus. E, de repente, estamos carregando uma culpa, um sentimento de dor, de pesar, uma dúvida da nossa salvação, mas Deus, ele prepara para nós, no sentido espiritual da nossa vida, as vésperas da festa da Páscoa, no contexto do calendário deste ano, Deus está preparando para nós e dando a nós uma grande oportunidade para que nós tenhamos também a interrupção das comemorações da carne e vivamos pelo Espírito. Você acredita nisso? Você crê nisso? Como é importante nós contextualizarmos isso dentro da nossa relação, a relação que a gente tem com Cristo Jesus. Algumas coisas que marcam essa semana, chamada essa Semana Santa. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que o apogeu da Semana Santa, o ápice dessas comemorações, é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Assunto esse que nós conhecemos muito bem. E, mais uma vez, nós temos a oportunidade de relembrar esse fato. Existe um livro chamado Desejado de Todas as Nações, de uma autora chamada Ellen White, e nesse livro, Desejado de Todas as Nações, há alguns conselhos, e a narrativa deste livro ela é muito interessante, ela é impressionante, porque ela fala da vida de Jesus de uma forma assim especial. E nesse livro, essa autora, ela diz que faria muito bem se todos os dias nós parássemos e tirássemos um tempo para meditar exatamente nesse momento em que Jesus ele entregava a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Meditar no que isso significou, na importância disso para toda a humanidade.
relembrar que ele ressuscitou conforme ele havia prometido. E isso vai fazer um bem muito grande, porque as lembranças vão despertar em nós uma gratidão de vivermos em obediência por conta daquilo que ele fez por nós, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a Páscoa, ela tem uma referência com o Cordeiro, tá? Com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra coisa também interessante que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a Semana Santa, é que essa semana ela é demarcada com duas comemorações dentro desse calendário cristão. Duas comemorações. A primeira dessas comemorações é que estabelece o introito, o início, então, das comemorações da festa da Páscoa, que, na maioria das vezes, está associada com o comércio, que chama a nossa atenção para os ovos de Páscoa, né? O coelho e não o cordeiro. E não estou dizendo que você não vai poder comer um chocolate, não, tá? É só para uma reflexão e uma referência. Então, dentro desse contexto que nós estamos aqui criando, né, para entendermos o que como foi a última semana de Jesus aqui na Terra, antes do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos também dois episódios marcantes. O chamado Sábado de Lázaro, que é mais destacado na cultura católica ortodoxa ocidental. E depois do Sábado de Lázaro, que é o sábado que comemora a ressurreição de Lázaro, dentro dessa cultura católica ortodoxa, temos também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é chamado Domingo de Ramos, o Domingo de Ramos. Então, esses dois marcos, isso é para a nossa mente estar mais conectada e entendermos todo esse contexto desse momento que a gente está vivendo. Saímos da Quaresma para a gente entender isso, por isso passou a existir a Semana Santa, esse momento que nós também aproveitamos para resgatar as lembranças do que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Então, aí, comemoramos a carne, agora estamos entrando numa reflexão e agora precisamos, exatamente nesse período, nos encontrar com o Cordeiro, termos os nossos pecados perdoados, a nossa vida transformada e partirmos para uma nova etapa. Uma nova etapa agora ligados com Cristo Jesus. E aí é demarcado pela a ressurreição de Lázaro, o sábado de Lázaro, na cultura católica ortodoxa, e também o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ok? Isso daí, construímos o pano de fundo, né? A estrutura, para a gente entender as coisas que Jesus deixou para nós aqui registrado na sua palavra. Então, vamos agora ao capítulo 11 do livro de Marcos. Vamos ao capítulo 11 do livro de Marcos, que é o capítulo que essa história aparece também no livro de Mateus. Os evangelhos citam também, mas aqui no capítulo 11 de Marcos, eu particularmente encontro maiores informações que me ajudam a fazer essas reflexões para a minha vida pessoal, e eu estou compartilhando, então, com vocês. Tá bom? Dos versos 1 ao verso 11, nós encontramos, então, toda essa história. A gente sabe que Jesus ele está indo para Jerusalém, certo? Jesus está indo para Jerusalém. E Jesus, ele está pede que os discípulos eles se antecipem e eles busquem um jumentinho. O jumento ele era um animal
é associado à paz. O cavalo, um animal associado à guerra. E as folhas de palmeiras que as pessoas iam jogando ao chão, era uma prática que eles tinham de saudar com honras aquele que chegava àquele determinado lugar. E na maioria das vezes, pessoas saudadas com honra porque estariam ocupando lugar de destaque ali, como um rei, como um governador, como um imperador, e assim era a prática daquelas pessoas naqueles dias. O verso 7, eu vou ler o verso 7 a 11 desse texto aqui. Capítulo 11 de Marcos, versos 7 a 11. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tendo os que iam diante dele com os que vinham depois, tanto os que vinham antes e os depois adiante, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou Jesus em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Eu sei que você já leu isso, você já ouviu sobre isso, mas eu quero fazer algumas reflexões sobre esse texto para você e para mim nesta manhã de sábado. Algumas lições importantes que nós precisamos extrair para a nossa vida. A primeira lição que o Senhor traz à nossa mente, ao nosso coração, nessa manhã, é que Deus é fiel em todas as suas promessas. Você sabia que 520 anos antes desse fato acontecer, já havia alguém que havia dito que seria exatamente assim, montado num jumentinho, que Jesus estaria entrando em Jerusalém? 520 anos antes. Abra aí a sua Bíblia para você ver isso no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 9. Zacarias, no capítulo 9, também no verso 9. Zacarias 9, verso 9. A Bíblia diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Olha só, aqui está a referência. Zacarias e Isaías, eles são considerados os profetas mais messiânicos que a Bíblia revela. E esses profetas, em especial aqui, o profeta Zacarias, 520 anos antes disso acontecer, ele está dizendo que Jesus estaria entrando em Jerusalém montado num jumentinho. De uma forma humilde, Jesus estaria entrando em Jerusalém. O Salmo 118, verso 26, ele também fazendo uma referência a isso, ele diz assim: bendito que vem em nome do Senhor, conforme a saudação daquelas pessoas. Gente, quando nós lemos esse texto aqui, no capítulo 11 do livro de Marcos, nós, nesta primeira lição que estamos extraindo desse texto, nós estamos vendo que nós podemos confiar nesse Senhor,
porque tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Nós estamos nos relacionando com um Deus que prometeu muitas coisas. E assim como aqui no capítulo 11, nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nas comemorações desta última semana de Jesus aqui nessa terra, a profecia se cumpre. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus que não mente. Números 23, 19 diz que Ele não é homem para mentir. Ele cumpre as suas promessas. Nós estamos nos relacionando com um Deus que promete e Ele cumpre. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nosso coração tem estado apertado, a nossa mente cansada, estamos doentes fisicamente, estamos doentes emocionalmente, estamos doentes fisicamente, espiritualmente. Nós estamos cansados, sobrecarregados. E em alguns momentos dessa nossa dor, dessa nossa agonia, a gente começa a duvidar de alguma coisa. Será que Jesus realmente vai voltar? Quando nós lemos esse texto e entendemos que a profecia se cumpre, a profecia de Zacarias 9, nós precisamos entender que aqui há um Deus de uma dimensão. Ele escreveu no passado, Ele está conosco aqui no presente e Ele estará conosco no futuro. Nós nos relacionamos com esse Deus maravilhoso, poderoso. Nós podemos acreditar, porque tudo aquilo que Deus ele promete, Ele cumpre. Ele é o Deus das promessas. Amém? Você não fica feliz com isso? E com certeza nessa hora vem a promessa que Ele fez: eu voltarei. Eu voltarei. Então creia nas promessas do Senhor. É esse Deus que nós servimos, é com esse Deus que nós nos relacionamos. Uma outra lição importante que eu quero compartilhar com vocês, desse mesmo texto, é que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela projeta o período da popularidade de Jesus. O que significa isso? Por que eu quero compartilhar isso com você? O ministério de Jesus, aqui nessa terra, ele pode ser dividido em 3 fases. O anonimato, quando ninguém o conhecia, a sua popularidade e depois a sua completa rejeição. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o auge da sua popularidade. Todo mundo de então sabia exatamente quem era Jesus. A gente vê mais de uma vez, ao longo da narrativa dos evangelhos, que à medida que Jesus se apresentou, à medida que Jesus começou a exercer o seu ministério, e ele pregava, e ele curava, e ele expulsava demônios, e ele ia por todas as cidades. Você sabe muito bem que as multidões acompanhavam Jesus. Quem é que não queria estar perto de uma pessoa que multiplicava pães e peixes? E ainda sobravam 12 cestos. Quem é que não queria ficar ao lado de alguém que ressuscitava mortos, que fazia paralíticos andar? E as pessoas, por causa dos seus interesses, das suas conveniências, das suas necessidades, elas se juntavam e, como que um cortejo, elas acompanhavam Jesus. Todos sabiam quem era Jesus. Eu quero também, nessa declaração que eu faço de que todos conheciam Jesus, existe uma condição para que Jesus volte, que é a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que quando esse Evangelho do reino ele for pregado em todo o mundo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar.
Isso significa que todas as pessoas vão saber quem é Jesus, independente de que o considerem apenas um personagem da história e não um salvador. Todas as pessoas saberão e sabem quem é Jesus. Então, Jesus, ele é um personagem pop. Jesus, ele é popular. Ele é conhecido, ele é copiado, ele faz parte de grafites que são apresentadas, desenhos, quadros, histórias, filmes, cenas e cenas. Jesus é conhecido. A popularidade de Jesus. Eu e você não temos desculpas a dar. Nós sabemos exatamente quem é Jesus. Não há aqui um julgamento porque nós temos ido até Jesus, ou buscado Jesus, ou porque exatamente agora nós estamos assentados ouvindo esse sermão. Mas o fato é que você conhece Jesus, eu conheço Jesus, nós sabemos exatamente quem é Jesus. Jesus, do anonimato, ele se revela e aí ele se torna popular. E aí nós tratamos com ele, nós lidamos com ele, nós falamos dele, mas talvez ele seja apenas um personagem que é buscado por causa dos muitos interesses que nós temos. Lucas, no capítulo 19, os versos 36 a 38, anote esse texto, depois você pode ir e ler. Diz que enquanto Jesus ia, uma grande multidão o seguia. É mais uma referência disso. Uma grande multidão o acompanhava. E aí esta multidão, eles começaram a jogar as folhas de palmeira e alguns estendiam as suas vestes. Lucas, ele faz questão de fazer essa declaração diferente de Marcos, mas que uma grande multidão, e essa multidão, ela gritava, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles sabiam quem é que eles estavam esperando. Hosanas, hosanas ao filho de Davi. Ei, queridos, esta mesma multidão que tornava Jesus popular, que o acompanhava nesta entrada, essa mesma multidão foi a multidão que dias depois está gritando, talvez num tom muito maior do que o grito de hosanas e hosanas. Eles estão gritando, soltem Barrabás, soltem Barrabás, preferindo Barrabás do que aquele Senhor. É interessante a gente saber disso. Jesus, ele é um personagem pop? Jesus, ele é popular? Ou será que Jesus já entrou na esfera dessa relação nossa, humana, como uma pessoa mais anônima, a pessoa mais rejeitada? E você sabe por que eu estou dizendo isso. Jesus não quer ser o personagem da história. Jesus quer ser o protagonista da minha história, da sua história. Uma outra reflexão que eu quero compartilhar com vocês nesse texto. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que dá, então, esse início, as comemorações da Páscoa, da Semana Santa. As multidões, é como Jesus, ele é chamado de Rei dos Reis. Aquela multidão, ela grita, hosanas, hosanas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Uma coroação, uma cerimônia de coroação de um rei seria exatamente assim, como eu já disse para vocês. As pessoas gritando, as vestimentas ao chão, as palmas percorrendo o caminho. Quando aquelas pessoas perceberam que Jesus estava chegando ali em Jerusalém, aquela multidão,
por causa dos seus interesses e das suas intenções. Nesse período, a nação judaica, ela era dominada pelo Império Romano. Os judeus, que representavam o povo de Deus, eles eram subjugados e muitas vezes até oprimidos e explorados na cobrança de impostos indevidos e exorbitantemente caros. Aquela multidão, ela percebe nesse momento que a história deles poderia mudar, que esse Jesus tão popular e tão poderoso, ele estaria entrando em Jerusalém e com todo esse seu poder, ele causaria uma grande reforma política, social e libertaria esse povo, conforme as histórias desse povo diziam, libertá-los do egípcio, libertá-los de Babilônia, libertá-los agora desse jugo romano que era opressor. E aquelas pessoas veem nessa entrada de Jesus uma oportunidade de causarem, então, essa grande revolução para que o reino de Deus, o reino de Jesus, fosse estabelecido ali em Jerusalém e aquele povo agora oprimido, eles pudessem agora ser príncipes e princesas desse grande rei Jesus. Se Jesus ele tivesse atravessado os portões de Jerusalém naquele dia, ele começaria ali, com certeza, uma grande revolução. E Jesus não viera para isso. Jesus não foi a Jerusalém para isso. Jesus ele não viera para libertar o povo de Israel dos romanos. Jesus ele veio nos libertar dos pecados. E quando Jesus percebe as intenções daquelas pessoas, a motivação que existia no coração deles para eles cantarem, para eles falarem dele, para eles estarem ali com ele, quando Jesus percebe que a motivação deles era completamente diferente e contrária à sua vontade, Jesus ele volta para Betânia, ele não permanece em Jerusalém. Queridos, não era dessa forma que Jesus queria ser conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não era dessa forma. Apocalipse, no capítulo 19, verso 16, fazendo uma referência ao momento em que Jesus vai estar voltando com poder e grande glória. A Bíblia diz, neste verso 16 do capítulo 19, que na sua capa e na sua coxa estarão escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí sim, ele virá com todo o seu poder, com toda a sua glória, assentado no seu trono para buscar aqueles que quiseram viver. Ei, antes que Jesus ocupe definitivamente o trono desse planeta atingido pelo pecado, e Jesus não veio aqui para salvar o planeta. Antes que Jesus venha e ocupe o trono deste planeta, Jesus, ele quer ser o rei a ocupar o trono do meu coração, a ocupar o trono do seu coração. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Tem uma ocasião registrada no capítulo 17 de Lucas, verso 20 e 21, Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, que Jesus ele é interrogado pelos fariseus, porque as pessoas já estão comentando de que ele estaria estabelecendo um reino aqui nessa terra, porque Jesus, essas pessoas com uma compreensão equivocada, porque Jesus várias vezes ele já tinha apresentado as características do seu reino,
as bem-aventuranças. Você se lembra disso? E o reino dos céus é semelhante a... E Jesus contava parábolas também, ilustrações para tentar mostrar para eles algumas verdades tão absolutas. E esses fariseus intrigados e com uma mente anuviada, obscurecida por causa dos seus interesses políticos e religiosos, e muitas vezes a nossa vida está dessa forma, preocupados com tantas coisas, com tantos lugares, com tantas aquisições, com tantas coisas. Os fariseus vão e perguntam para Jesus: que história é essa? É desse reino que você vai fundar, que você vai estabelecer? E Jesus, ele olha para aquelas pessoas e ele diz assim: ei, o reino de Deus é aquilo que está dentro de vocês. É aquilo que está no coração de vocês. Não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora. O reino de Deus está dentro de nós. É o que Jesus disse. E é exatamente nesse lugar que Jesus quer estar. Isso significa aclamação verdadeira. Rei dos reis, Hosana, Hosana. Jesus quer entrar na nossa vida. Uma outra lição que a gente precisa extrair, que a entrada triunfal de Jesus demonstra a sua humildade. Eu disse para você já que o jumentinho, ele era uma demonstração de humildade, que alguém estaria chegando em paz. Eu estou chegando em paz, por isso eu estou montado num jumentinho. Se chegasse a cavalo, com sua altivez, ele estaria dizendo assim: eu estou chegando para a guerra, eu não sou humilde, eu vim para dominar vocês. Eu acredito que se nós fôssemos escolher adentrar em algum lugar montado num jumentinho, num cavalo, eu acho que nós preferiríamos o cavalo. Porque nós precisamos ser mais humildes. 1 Coríntios, no capítulo 1, eu quero ler essa passagem com vocês. 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia também e acompanhe esse texto. 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 27 e 28, diz assim: olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que não são. Que coisa, né? Que coisa. Preste atenção nisso aqui, que eu vou ler para você. Para salvar seu povo de 40 anos de opressão nas mãos dos amalequitas, Deus escolheu Gideão, um malhador de trigo, que se considerava o menor da casa de seu pai. Deus escolhe as coisas humildes para trazer renovação espiritual e a restauração do concerto de Deus com Israel e ungir o primeiro rei de Israel. Deus escolhe Samuel, um menino que era filho de uma mulher que até então era estéril, para torná-lo profeta, juiz e sacerdote no meio daquela nação. Deus escolhe as coisas humildes para salvar seu povo da fome que viria sobre a terra. Ele escolheu José, o filho menor de Jacó. José torna-se o governador. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para reconstruir Jerusalém. Deus usa um simples copeiro chamado Neemias
para salvar Naamã da terrível lepra que o consumia e para revelar-lhe a salvação. Deus, ele usa uma menina escrava. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Deus pode usar até mesmo o jumentinho. Deus pode usar quem ele quiser. E Deus escolheu usar você também. Deus escolheu me usar, Deus escolheu nos usar nesse tempo. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos vivendo esse momento. Ei, essa Semana Santa pode ser o início de uma nova vida. Ei, chega das comemorações da carne. Está na hora de comemorarmos o Espírito, porque ele está assentado definitivamente no trono da nossa vida. Coloque-se à disposição dele. Reconheça quem você é e quem ele pode tornar você. Acredita nisso. É hora de nós mudarmos a nossa história, é hora de nós mudarmos a história desse mundo. É hora de nós focarmos naquilo que é mais importante. Jesus, ele não fica em Jerusalém, ele volta para Betânia, porque as intenções daquelas pessoas estão totalmente equivocadas. Por que será que Jesus ainda não voltou? A intenção de Jesus estar ali em Jerusalém era justamente para concluir a sua obra. Por que será que Jesus, ele não vem? Porque talvez as minhas intenções, as suas intenções, as nossas intenções estejam completamente equivocadas. A gente precisa mudar isso. No capítulo 11 de Marcos, que é o texto que nós estamos considerando, capítulo 11 de Marcos, a partir do verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Nessas considerações finais, o que isso aqui tem a ver com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Jesus voltou para Betânia, como eu disse para vocês, e o relato bíblico confirma. Jesus dormiu poucas horas ali em Betânia. Quando ele sai de Jerusalém já é tarde. E agora, no outro dia, Marcos ele conta essa história aqui. Isso é uma parábola. Jesus faz desse episódio uma parábola para a vida daqueles discípulos, para a minha vida, para a sua vida. É verdade que não era tempo de figo. Aquele momento ali não era tempo de figo. Jesus tem fome. E quando ele olha naquela direção, ele vê uma árvore, uma figueira frondosa, uma que se destacava no meio de todas as outras, que estavam secas, sem folhas, sem frutos. E Jesus olha para aquela figueira e ela está frondosa, ela está exuberante, ela está chamando a atenção. E Jesus olha para aquela figueira e ele fala assim: eu vou lá,
Porque olha só como ela está. Ela está frondosa. Muitas folhas. Vamos lá, vamos buscar os figos. A figueira frondosa, ela promete frutos. Embora não necessariamente maduros. Árvores sem folhas, elas não levantam expectativas. Logo, não causam decepção. Porque Mateus e Marcos, eles contam essa história aí. Na sequência da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A árvore frondosa, ela representava a nação judaica. Uma árvore frondosa e seus frutos é símbolo de hipocrisia. Sem frutos, uma árvore frondosa sem frutos é símbolo de hipocrisia. E não existe nada mais repugnante para Jesus do que uma hipocrisia. O que Jesus estava querendo dizer? Que uma religião, uma nação destituída de frutos, é uma nação hipócrita. Hosanas, hosanas, ao filho de Davi, popularidade, seguiam Jesus, acompanhavam Jesus, mas no coração, hipócrita. Porque tudo aquilo era fingimento, era uma maneira de dissimular aquilo que existia no interior, como Jesus já havia dito, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão doentes, estão mortos, cheiram mal. E Jesus aqui está fazendo essa referência. Ele faz questão de usar esse episódio para fazer uma referência àquelas pessoas. E você sabe que dias depois estavam preferindo Barrabás do que o próprio Senhor. Quando você diz que é crente, quando você se mostra frondoso, quando você fala que você tem Jesus, que você tem uma religião, que você tem uma denominação, que você tem uma igreja, que você levanta uma bandeira de um ministério, ei, você tem que produzir frutos. E para esta árvore frondosa, que representava a nação de Israel, Jesus usa uma expressão que é o duplo negativo. Nunca, jamais, nunca, jamais. Isso era uma expressão que denotava uma maldição. Não tem mais jeito para você. Eu estou vindo para salvar você e você continua preferindo as coisas. Você continua preferindo Barrabás. Você continua falando da boca para fora de alguma coisa que não está no seu coração. Não vim trazer uma revolução, eu vim trazer verdade, eu vim trazer salvação. Eu não quero estar no trono desta terra, eu quero estar no trono da sua vida. Essa pode ser uma Páscoa diferente. No verso 20 do capítulo 11, diz que os discípulos passaram novamente de frente daquela figueira, e ela estava seca, completamente seca, conforme Jesus havia dito. Arrancai-a e jogai-a no fogo, disse Jesus. Gente, que coisa impressionante! São as lições preciosas que nós podemos tirar da Bíblia Sagrada. Desses episódios. E o contexto destas palavras estão intimamente ligados ao momento que nós estamos vivendo nesse ano, no calendário desse ano. E aí, a Semana Santa pode ser diferente?
A sua Páscoa vai ser diferente? Vamos soltar Barrabás? Ou vamos aprisionar Jesus? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Estamos vivendo nós uma hipocrisia da nossa religião? Jesus está chegando com poder e grande glória. E na sua capa, e na sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes, ele precisa ser o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida. Jesus precisou voltar em Jerusalém e cumprir aquilo que ele havia prometido, morrer por mim e por você. Aqui estamos nós, contando o que aconteceu no passado, mas prontos para contar para ele o que vai acontecer no futuro, o meu futuro, o nosso futuro. Não gostaria você de viver uma vida completamente diferente ao lado de Jesus, o nosso querido e amável Salvador? Amém? Amém. Árvores frondosas, cheias de fruto e frutos para a vida eterna. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, eu quero te agradecer a oportunidade, o privilégio de refletir na tua palavra nesta manhã com os meus queridos irmãos. Como é bom entendermos, Senhor, os detalhes, as minúcias das declarações e do comportamento de Jesus. Senhor, quantas lições tiramos para nós nessa manhã. É hora de interrompermos as comemorações da carne. A Bíblia diz que depois que eles saíram do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, sem necessidade, Senhor. Uma quaresma que se estende. Estamos, Senhor, há tanto tempo nesse mundo com a promessa de que Jesus vai voltar. Pelas declarações que temos feito no nosso comportamento, talvez nós estejamos dizendo para ele que o queremos não como nosso Salvador e Senhor, mas apenas como um personagem da nossa história. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer nos encontrar. Jesus quer nos abraçar. Jesus quer viver em nós e por nós. Jesus quer levar-nos de volta para casa. Por isso, ele se submeteu à cruz do Calvário. Senhor, abençoa para que essa Páscoa, essa Semana Santa, seja uma Semana Santa diferente na nossa vida. O início de uma nova vida. Por favor, Deus. Por favor. E que os frutos desta relação possam continuar aparecendo, quem sabe pela primeira vez, mas para a tua honra e para a tua glória. Senhor, não fique decepcionado conosco. Perdoa a nossa hipocrisia de dizermos ou parecermos bons, mas que no fundo somos maus e estamos distantes do Senhor. Perdoa todos os nossos pecados. Nos ajude nessa caminhada até o dia de nos encontrarmos com o Senhor, vindo com poder e grande glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.